Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Luozi e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. Meu canal do YouTube é Carlos Eduardo Luozi Rezende. Luozi se escreve L-O-H-S-E, Rezende se escreve com Z. Curta, compartilhe, comente o canal, se inscreva no canal, toque o sininho das notificações para saber quando tem vídeo novo e participe das nossas conversas aqui nesse canalzinho onde eu tento falar um pouco de cultura, principalmente de cinema. E mais uma vez, a gente vai falar de cinema hoje, tá? Vamos falar de uma sessão dos classiquíssimos que aconteceu na Estação Net Rio dessa vez, né? No Estação Net Rio 3, porque está tendo a mostra É Tudo Verdade, né? O festival É Tudo Verdade de documentários no Estação Net Botafogo 1. E essa segunda, excepcionalmente, tá? O filme dos classiquíssimos de segundas-feiras às 9 horas da noite passou da Estação Botafogo 1 para o Estação Net Rio 3, tá? Foi uma sessão muito especial, tá, gente? Passou o filme Como Era Verde o Meu Vale, do John Huston, de 1941, estrelado pelo Walter Pidgeon, pela Maureen O'Hara e por um jovem Rod McDowall que devia estar ali na sua faixa dos seus 8 ou 9 anos, tá? Rod McDowall, para quem não se lembra, trabalhou em Hora do Espanto, Planeta dos Macacos, né? Ele fez muitos filmes, né? E sempre com aquele olhão dele arregalado, assim, né? E ele já tinha esse olho arregalado quando era criança, né? Então realmente foi uma coisa bem interessante de se ver ele criança. Ele foi tipo assim um ator mirim que deu certo, né? Porque geralmente os atores mirins, né? Eles dão certo quando são mirins, quando são crianças e depois quando se tornam adultos, eles desaparecem, né? Essa sessão também foi muito especial porque o Gabriel, que organiza os classiquíssimos lá, né, do Cinema Estação Botafogo, ele pediu a namorada dele em casamento. Era o filme preferido dele, como era Meu Vale, Verde Meu Vale, do John Ford, tá? Se eu falei John Huston, vocês me desculpem, tá? É do John Ford, tá? Pediu a namorada dele em casamento, olha só que legal, no dia do aniversário deles de 22 anos e passando o filme preferido da vida dele, né? Então foi uma sessão muito especial por causa disso, por causa desses adendos ali, né, da nossa comunidade cinéfila que está se estabelecendo ali do Grupo Estação, né, que é uma comunidade cinéfila que está muito legal, muito bacana, tá? E está crescendo cada vez mais, né? Mas vamos falar desse filme do John Ford, né, do Como Era Verde o Meu Vale. Esse filme, gente, ele é bem especial, ele é bem interessante, tá? Um filme muito bacana, tá? Ele se passa no País de Gales, lembrando sempre que eu vou ter que dar spoilers aqui, tá? Ele se passa no País de Gales, numa região assim de interior, né? Onde você tinha uma comunidade onde todo mundo se conhecia, todo mundo era feliz, todo mundo era legal, tudo era bucólico, tudo era verde, né? E com o tempo essa coisa vai começar a degringolar geral, por quê? Porque é estabelecido tem uma mina de carvão lá, né? Onde os trabalhadores dessa cidadezinha, dessa comunidade, né, tiram o seu sustento, né? Só que o dono da mina de carvão vai fazer uma redução salarial, né? E aí a coisa começa a ficar complicada, né? Porque você vai ter uma família, né? Que o pai é o Walter Pidgeon, ele vai ter 3 filhos já na idade adulta, né? Uma irmã também na idade adulta e o Rod McDowell é o caçula, né? É o Hugh, né? H-U-W, né? Acho um negócio assim. E aí, o que acontece, né? Vai começar a haver um desentendimento entre o pai, né, e os filhos, né, que trabalham, né, os filhos adultos que trabalham, porque os filhos adultos que trabalham, eles querem se sindicalizar, lutar pelos direitos deles, né? E o pai não queria saber daquela praga de socialismo, né, na família, né? Então, quer dizer, ficou um negócio muito esquisito, né? Entre eles, né, os filhos tiveram que sair de casa, depois os operários da fábrica entraram em greve, começaram a perseguir o velho, né, que era o pai de todos eles ali, né, no caso, né? A mãe dele, né, começou a reclamar, coisa e tal. E o filme ele vai nessa torrente, né? Ele vai ver aquele início altamente prosaico, altamente bucólico, altamente feliz, entendeu? Vai dando espaço, né, um choque de realidade, né, onde você vai ter essa questão, né, dessa exploração capitalista em cima, né, dessa comunidade, né, que trabalhar em minas de carvão não é um negócio fácil, as pessoas ficavam todas pretas de cima a baixo, elas se esfregavam, né, tomando banho depois
do trabalho, e mesmo assim ainda ficavam umas crostas de carvão no corpo das pessoas, né? Sem falar que era um trabalho em condições altamente insalubres, né? E você vai ter toda essa situação aí, né? E inclusive o filho do dono da mina de carvão, ele quer se casar, né, com a moça, né, que é da família, né? E ela acaba se casando, se torna altamente infeliz, né? O filme também vai ter um núcleo, né, religioso, tá? Onde você vai ter um pastor assim altamente conservador, e aí você vê uma crítica ferrenha, né, a essa religiosidade exacerbada das pessoas. Eles colocam um personagem lá que relativiza um pouco essa questão da religiosidade, né? Trabalha mais essa questão da fé, coisa e tal, né? E não desse preconceito religioso, né? Em que você tem que seguir as normas, os dogmas a ferro e fogo, né? Ele era um cara que relativizava isso, ele era apaixonado, né, pela moça da família, entendeu? Que acabou sendo obrigado a se casar com o filho do patrão rico, né? E aí você vê, né, esse núcleo que mordia e assoprava a religião, na verdade, né? Era um núcleo que realmente ele criticava esse comportamento altamente conservador da religião. Eu até pensei na altura do filme, pô, tá falando de socialismo, tá falando de crítica à religião, né? Será que o cara que escolheu o título, né, desse filme, né, o Como Era Verde Meu Vale, era daltônico? Porque parecia mais ser um Como Era Vermelho Meu Vale, né? Mas tudo bem, né? Então o que vai acontecer? Você vai ter essa crítica ao socialismo, essa crítica à religiosidade, né? Esse choque familiar entre o pai, que tinha uma visão mais conservadora, que não queria saber de socialismo em casa, e os filhos que queriam se sindicalizar, né? E tudo isso regado a volta e meia uma cantoria aqui, uma cantoria ali, né? Para lembrar daquele passado prosaico, né? Onde todo mundo se dava bem, né? E esse é aquele tipo de filme que, apesar de não ser um musical, tem várias, vamos dizer assim, números musicais ao longo do filme, né? Mas ele não é um musical. Aí é que tá. É bem interessante a gente perceber isso também. É uma outra característica do filme que chama muito a atenção, né? E aí o nosso Rod McDowell, né, o nosso Who, no caso, né, ele vai levando a vida, ele vai ter que sair daquela comunidade para começar a estudar na escola, né, uma escola de 1941, no interior do país de Gales, né, era muito pior do que o Roger Waters, né, falou em Pink Floyd The Wall, né. O cara, o professor, né, é aquela coisa, né, essa demonização do professor, mas é um filme de 1940, a gente é um filme altamente datado, né. O professor ficava ofendendo o Ryu, né, quando ele entrou como aluno novo. Ele ficava com uma vara assim, né, querendo ameaçar as crianças, coisa e tal, né. E, obviamente que o Ryu ali sofreu um bullying federal, né. As crianças começaram a bater nele, quebraram os tojos de lápis dele. Ele voltou todo ferrado para casa, né? E aí alguns amigos do pai ensinaram boxe para ele, né? Que era inclusive um alívio cômico bem legal do filme, né? Uma dupla lá que ensinou boxe pro garoto, né? E o garoto e o Ryu acabou, né, brigando com o garoto, né? Desceu a porrada no garoto, mas o professor espancou ele com a vara, né? Ele chegou mais quebrado ainda em casa, né? E aí esses dois professores de boxe, vamos dizer assim, né, foram na escola e enfiaram a porrada no professor, entendeu? Quer dizer, o professor sempre ali sendo demonizado, né, mas é um professor, né, que está ali na década de 40. O professor ele foi apresentado como uma figura completamente, né, autoritária e violenta, né? A gente está falando de um filme de, pô, tipo assim, 80 anos, foi 1941, faz 41 menos 24 aí, tá, gente? Vai dar o quê? Uns 7, sei lá, 17 anos. Então, quer dizer, os 100 menos 17 vai ficar, bota 83 anos que esse filme tem, entendeu? Então, o professor ali era extremamente autoritário, era bem aquela coisa Pink Floyd mesmo, tá? E ainda mais num país conservador como a Inglaterra, né? É claro que hoje, né, a visão do professor mudou muito, né? O professor não é mais autoritário, assim. Hoje o professor, inclusive, ele é mais vítima, né, do que agressor, né, no caso, né? E ele continua com aquela visão de ser aquela visão demonizada, né? Os alunos continuam achando que o professor é uma figura demonizada, né? Mas tá, é que eu sou professor, né, gente? Vocês sabem disso e às vezes eu entro, enveredo por essa discussão, mas vamos voltar ao filme, né? Então o Ryu ele consegue se letrar, ele consegue se formar, ele é a única pessoa alfabetizada, né, dessa vila, dessa cidadezinha, né?
E ao invés dele ir para Cardiff, né, para estudar, né, para ser médico, advogado, engenheiro, alguma coisa desse tipo, né, ele prefere trabalhar na mina, né, para muito contragosto do pai, que apesar de ter botado os filhos mais velhos, né, para fora de casa com relação à questão do socialismo, ele acaba aceitando, né, essa coisa do menino querer trabalhar na mina, muito a contragosto, obviamente, tá? Mas aí como era o caçula geralmente a galera trata melhor, né, do que os mais velhos, né? E aí ele vai começar a trabalhar na mina, né? E aí a gente vai vendo outras situações. Por exemplo, um dos irmãos mais velhos dele acaba morrendo, né? E esse irmão mais velho que casou com uma moça, ele casou com uma moça que o personagem, o Ru, né? Ele era apaixonado, né? Pela moça, entendeu? Então ele, tipo assim, queria ser o homem da casa pra moça depois que o irmão dele morreu, né? E morreu na mina, num acidente na mina, né? Depois vai acontecer a mesma coisa com o pai, né? O filme, inclusive, termina dessa forma, né? Com o pai morrendo, né? E aí você vai ter ali, depois da morte do pai, depois desse fim totalmente trágico, né? Dei spoiler de cima a baixo, tá, gente? Sinto muito, tá? Isso também é um filme de 1941, né? E aí, depois disso, né, a gente tem algumas cenas finais que mostram aquele bucolismo, né, daqueles tempos pretéritos, onde todos eram felizes, e o filme termina dessa forma, né? Ou seja, um filme que é uma montanha-russa. Começa dessa forma muito bucólica, muito feliz, com muita cantoria, coisa e tal, e depois o filme vai caindo numa torrente de desgraças, né, que mergulha o espectador num terrível choque de realidade, tá? Vai ter um final triste, obviamente, né? Mas no finalzinho vai ter as recordações dos bons tempos, né? Para dar uma amenizada nesse final trágico que o filme teve. Mas é um filmaço, gente. Esses atores, Walter Pidgeon, que faz o pai, né? A Marion O'Hara, que faz a irmã, mas a irmã do Hugh, né? O próprio Rod McDowell também, né? Já mostrava um talento assim enorme, né, para ser ator, bem criancinha, né, no caso, né. Então um filme dirigido pelo John Ford, né, um grande diretor de cinema, tá. Então é um filme, esse é classiquíssimo na veia, gente. Esse é classiquíssimo mesmo, tá. E aí sugiro que vocês deem uma procurada. Eu acho que eu escutei em algum lugar, alguém falou que esse filme ele tem no YouTube legendado em português, então dá para assistir, tá, gente? Dá uma procurada lá em Como Era Verde Meu Vale, tá? Do John Ford, tá? E essa é a minha dica de hoje. Essa é uma dica realmente muito bacana. Esses filmes clássicos, antigos, são muito bacanas. E vale sempre a gente estar aqui, volta e meia, trazendo eles, né, de volta, né? Para os holofotes, né, do presente, né, para vocês terem uma chance de ter contato com esses filmes aí. Tá certo, gente? Vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos. Não deixem de visitar meu site batataespacialtudojunto.com.br e futuramente vamos conversar sobre mais filmes aí com vocês, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.